Vou tentar ser rápido, né? Então a gente vai falar de um tema que, acho que por a maioria, né, é quase que desconhecido. A gente acha que o limite está na banda de 160, é quase impossível, 160 é impossível, já 80 é complicado, tem uma cidade. Olha, é loucura, né? Mas 160, eu vou falar em bandas mais baixas ainda, né? Que já são acessíveis para a gente. Né? E quando eu comento que extremamente baixas, né, são baixas mesmo. Pequena história de novo. Né? Olha, a gente começou, né, Rádio Amadores, Marconi, né, final do século XIX, início do século XX, né? Então a gente começa a transmitir em ondas longas. Né? Então o que a gente chama de onda curta, né, hoje, naquela época, era kilohertz, né, 200 metros, né, era uma banda extremamente curta, né, era o nosso equivalente do HF. Né? Então a gente começa lá em 1910, né, transmissão por pulso, faísca, né, centelhador. Né? A primeira banda oficialmente destinada para animadores lá foi por volta de 1912, a banda de 200 metros, abaixo de 160, né, abaixo ainda, bem mais longa. Vamos dar um salto no tempo, né? Abaixo de 160, oficialmente, a gente, lá por volta dos anos 2000, 1999, começa a ter atribuição de frequências, por exemplo, de 71 kHz, 135 kHz, né, para fins experimentais, né, pesquisa, em alguns países. Né, Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, né, Holanda, França, começaram a utilizar de forma experimental. E, formalmente, a gente vai dar algo muito novo, né, recente, em 2009, 2012, né, a ITU, né, de forma oficial, né, aloca duas bandas para abaixo de 60. A banda de 2.200 metros, né, 2.200, né, a de 135 kHz, e a banda de 630 metros, 472 kHz. Né. Aqui no Brasil, a gente só foi permitido, né, operar essas bandas a partir da resolução 697, em agosto de 2018. Então, oficialmente, a gente antes só poderia escutar, né, e agora a gente já pode operar essas bandas. Né? E pelo visto, ninguém veio para a banda. Para falar a verdade, né, no país só tem dois operadores. Né? Eu e o Marcos Ramos, que são dois PLL, né? Também que são CRX, né? As duas únicas estações ativas. Né? Só para localizar, 160, né? Atribuição 1.8 a 2 metros, a banda de 630 começa lá em 472 a 479, olha só, 7 kHz lá na banda, tem estreita, só CW em modos digitais, a banda de 2.200 metros mais estreita ainda, né? 135.7 até 137.8, né? Não cabe aqui, ou cabe muito reduzido se fosse transmitir em SSB, né? Tem que ter um filtro muito estreito, mas não se usa aqui áudio, né? Modulação só CW ou modos digitais. Propagação, né? Ela é muito parecida, não é igual, né, a 160, né? Durante o dia, ela é até melhor para propagação dita por onda de superfície. À noite se comporta de maneira muito similar a 160. Né? A diferença é que o ruído é maior, normalmente 6 a 20 e poucos dB acima de 160. Isso é ruído atmosférico, não é um ruído gerado por lâmpada, é um ruído da atmosfera, sem nenhuma presença humana. Os QSB são parecidos com 160, né? Quem opera em 160 sabe que às vezes o sinal sobe, desce, aparece, depois volta a aparecer em alguns minutos. Né? Então, são janelas de aberturas, né? São QSB. A característica de área, né, durante o dia, essas bandas, né, elas permitem com uma certa facilidade contatos de 1.000, 1.500 km, né, que às vezes não conseguem em HF, né, banda mais alta. Né, enfim, o efeito de Dreyline, né, isso é tudo muito parecido com o 160, que é ainda pouco conhecido, né, os efeitos da banda 160. Talvez essa é o grande desafio, né, o N4N, né, que a gente não consegue prever, né, tem software para prever lá 40, 80, 20, com uma precisão muito boa. 160, nada parece funcionar com modelagem computacional.
E tem os mitos também, né? Olha, preciso manter a transmissora de alta eficiência. Isso é bom, né? Mas não é uma questão que vai deixar me impedir de operar nessa planta. Preciso de muita potência, né? Preciso de uma fazenda, um sítio, né? Vários hectares para operar nessas plantas. 160 já é difícil, né? Imagina em 2.200 metros. Existe limitação de potência, né? Nas duas bandas, né? Elas são limitadas por 5 watts EIRP, né? Potência efetiva radiada em relação ao ganho isotrópico, o watt por megawatt. 5 watts é o limite, tá? 5 watts é o consigo efetivo. Olha, 5 watts EIRP, se chegar a esse valor aí, é muito difícil, né? Porque a perda do sistema radiante, isso a gente viu antes, né? O cálculo da eficiência de radiação é muito difícil. Chegar a 10%, tem que ficar pouco satisfeito. Tudo isso é mito, né? É difícil, né? Mas olha só, esse aqui é o governo canadense, né? D7SL, SL, que foi um dos pioneiros, né? Olha, contato com Caimã, Austrália, Nova Zelândia, Europa, né? Esse aqui é um americano, né? Lá em Melbourne. Olha a venda dele. Ele tem restrição, né? Aquelas restrições americanas. Ele só tem um máximo de 10 metros. Ele usa toda a HF também para 630 metros. Né? E ele tem vários estados, né? Vários países. Né? Então, com uma vertical de 10 metros, uma vertical de 40. Tamanho do equivalente a uma vertical de 40. Né? Isso foi anteontem, foi no dia 14, hoje é 16, né? Eu peguei os spots, né? Os mais distantes, naquele dia, das duas bandas. Onde é que está? Esse aqui para 2.200 metros, olha só. DK6 com F2, olha a distância, 12 mil quilômetros. DK4, esse cara aqui, ó, com KD7, RR7 com DK6, né, em 630, o mesmo DK4 com outro cara da, acho que é Califórnia. Né? Esse aqui é o STR lá da São Francisco. Então, contato de 12 mil quilômetros diário. Né? Então, isso é mito. Boa parte das figuras, gráficos, né, eu tirei desse cara aqui, né, o Eric, quem eu atrei dele. Antigo operador dos anos 60, né, muito conhecido, quem é o cara dos 60 já deve falar para ele. E ele conquistou agora há pouco, é o primeiro WAS, todos os 50 estados americanos, em 630 metros. 630 metros. Depois, no dia seguinte, um outro cara que estou de conta também, né? Aí foi o segundo, ele foi o primeiro. Havaí, Alasca e os demais 48 estados contíguos. Né? Ele já tem, acho que, uns 40 países do XCC. Isso aqui é uma tela, né, do Whisper da WSPF, né, NET, numa noite qualquer. Então, a quantidade de contato na Europa, Estados Unidos, né, é nesse nível. Né? E aqui é um silêncio absoluto. Né? Por quê? Né? Bem, é uma banda que tem dificuldades, tem. Olha só, aqui a bobina lá de acoplamento dele, olha a vassoura vaca para fazer essa linha, né, caixas. A gente não precisa chegar nesse nível. Né? Bem, a gente tem várias limitações, né? Tem tudo lá no site do web. Primeiro, chegar naquela potência ERP, né? Eu tenho que levar em conta o quê? A potência do transmissor, né? A saída do transmissor, 100 watts, 50 watts, 50 watts. A eficiência, né, do meu sistema, que na verdade é a eficiência de radiação sobre a eficiência de alimentação, né, e o ganho da antena, que normalmente é muito negativo. Né? Enfim, somando tudo isso, né, eu chego aos meus valores de ERP, né, ou de eficiência, né, olha, na ordem de 1 a 10%, está muito bom. Consegui chegar nisso. Né? Ou seja, por isso que chegar aos 5 watts desse objetivo radiado é muito difícil. Não é impossível. Tá? A gente tem que ter bastante cuidado. Tem calculadora, né? Esse aqui é o VK1ST, né? Excelente também, né? Então, não precisa calcular, só bota os valores, né? Você tem qual é a corrente da antena, corrente, de novo, né? Corrente. Né? Qual a impedância do meu calculador, a tensão, né? Limitar já a potência estimada ERP efetiva e radiada. Tá. Na prática, o que se usa de antenas? Né? Se montar uma vertical, uma L para 160 já é complicado, né? Preciso pensar para 630 metros, um quarto de onda tem 150 metros. Né? Para 2.200 tem
500 metros de uma vertical, 500. Não vou olhar esse meu terreno, meu pátio, né? Mas existem alternativas. Marconi, AL, uma TNT, né? Essa aqui é do VA1NA, né? Que usa uma torre e um quilômetro, né? Uma L, na verdade, né? Muito efetivo. Né? A gente adapta, né? Usa criatividade, experimentação. E isso aqui, olha, parece absurdo. Isso aqui é um italiano que opera na sacada dele, na casa, num edifício, num apartamento, agora não tem desculpa, né? Eu moro no apartamento, não tem espaço, vou montar, estou numa lupa magnética, olha, o cara usou como varal, né? Simulando o varal, né? Vários fios aqui para aumentar a carga, né? De corpo. Móvel, né? 630 metros móvel. Né? Tem muito japonês para móvel, né? Muito americano, europeu, móvel. Né? Vai no local baixo vidro, né? Se não puder esticar mais, né? Usa só para o carro, ou então usa uma extensão da hélice, né? Móvel. Né? Enfim. No próprio site do NJTZ, né, tem vários cálculos, né, de modelagem, estimativa, e a gente consegue chegar naquele limite legal, né, máximo permitido de 5 com configurações mais ou menos simples. Né? Por exemplo, essa aqui, ó, uma torre, uma vertical de 20 e poucos metros, né, e mais alguns chapéu capacitivo, né, 8 chapéu de mais ou menos 11, 12 metros. Né? Eu tenho, né, calculando a eficiência, calculando correntes, né, uma eficiência de 15%, e vou precisar só de 17 watts no meu transmissor. Só 17 watts para chegar na minha potência máxima que a Anatel, a FCC me limita. Né? Mas cuidado, né? Se eu pensar em usar só aquela vertical lá para 40, né, como elemento radiador de 630, eu vou ter eficiência baixa, né? Aqui eficiência 0,2%. Né? Olha a diferença do chapéu capacitivo, né? Então, um pouquinho o movimento vertical. Né? E mais do que isso, né? Olha a potência que eu vou ter que usar no meu transmissor, 1,5 kW, né? Para chegar no 5, se eu quiser chegar no 5 watts perto, né? Máximo. E aqui tem que ter um cuidado também, porque eu vou ter alta tensão, né? O Marcos comentou antes, né? Nas pontas, aqui no ponto de acompanhamento da alimentação. Posso usar combinações, né? Duas antenas aí, só que 8 watts já chega num limite legal. Normalmente, né, o que a gente faz? Posso acoplar, né, uma cone, né, com vários fios horizontais para aumentar o efeito capacitivo, desço aqui um fio vertical, põe uma carga de ajuste, põe um funcionador de adaptação de impedância. Né? É criatividade. É uma zona de grande experimentação. Coisas desse tipo. As bobinas são grandes, né, as mudanças são grandes, mas é muito prático de se montar. Medidor de corrente, amperímetro, corrente, de corrente. Olha aqui uma outra bobina, né, feita com cano não, aqueles baldes, né, grandes, né. Isso aqui, ó, parece uma bobina pequenininha dentro. Né. Isso aqui é um variômetro. É uma bobina, né, quem já viu das pessoas de ondas médias, né, é uma bobina ajustável. Né. Conforme o ângulo, eu vou estar somando ou reduzindo o ângulo magnético, o fluxo magnético. Então, é uma bobina ajustável. Né. Só com um hastezinho aqui, ó. Então, eu ajusto, ao invés de ficar mudando aqui o tape, né, vários tapes, né, chegou um ponto, agora eu ajusto aqui, né, a antena molhou, está chovendo, o chão está seco, tem que ajustar. Variômetro. Aqui outros exemplos, né? Coisas simples, né? Pega uma vertical, né? Faço chapéu capacitivo, né? Sistema de terra, né? Uma caixa de acoplamento. Essa aqui é uma vertical de 2 metros, lá do cacique de Delta November Lima. Né? Enfim. Quanto maior a parte vertical, melhor, né? Eu aumento a minha resistência de radiação, né? Reduzo a minha quantidade de indutância aqui da base. Tem que cuidar também com o capacitor, né? Esse aqui é o capacitor da vácuo. Posso usar um capacitor normal, né? Tem que ter um isolamento maior. Por quê? Né? Isso aqui, lei de Ohm, né? A tensão lá em qualquer ponto do circuito é corrente, não é a resistência, que a gente está falando de impedância. E pode surgir, né, coisas desse tipo. Ó.
uma vertical de 10 metros, uma parte capacitiva em cima, né, de 40 metros. Eu vou ter lá na ponta 5, né, se eu operar aqui com uma potência elétrica de 5 watts, 5,3 kV, né? Estoura, rompe, né? Arco, né? Arco elétrico. Então, a tensão muito alta, né? Isso aqui é comum, né? Coisas desse tipo, ó. Eu já operei lá com linha de polo, né? Com 40 metros de fio, igual esse caso aqui. Linha aberta de tecido, botei a linha no final, acoplamento, vários curtos-circuitos, forma de turbina que pegou fogo, né, derreteu. Aqui algumas fotos, né? E tem um cara lá no PUG, ele coleciona, né, fotos de estações que ó, o carro encostou na árvore, ó, carbonizou, queimou, pega fogo. Então, cuidado, né, um alerta para quem tem muito cuidado na inovação. Aqui outros exemplos, né, de empresas de TX, né? Eu vou passar rápido, depois você está tudo no site do EL3D, tá? Tudo disponível. Quem quiser se aventurar, né, já tem algumas receitas de bolo. Eu posso usar loop, o loop já existe, né, foco numa ponta, uso o T. Isso aqui, ó, pode ser manipulado, eu tenho lá para 40, para 80. Só juntar na base aqui o cabo, né, o bico com a malha, põe uma caixa de sintonia, né, bobina, enfim, e já tem uma antena para experimentar. Comece com potências baixas, né, porque as tensões podem ser bastante elevadas. Então, mais aqui, dicas, né, de antenas de TX, antenas de RX. Né? Nessas bandas, assim como 160, né, quem opera já num nível mais elevado, não curioso, sempre vai ter duas antenas, TX e RX. Né? Dificilmente vai usar a mesma antena de RX a de TX. Obviamente vice-versa, né, porque tem reciprocidade, né, tem limitações de potência. O que se usa para RX? A gente está falando de 2.200 metros. 630 metros, vamos pensar, bolo gigante, vertical gigante. Não, né? Olha só, de novo, né? A K9Y, né? A flag lá do ABS. Né? Isso aqui, ó, isso aqui é uma antena excelente de recepção nas bandas baixas. O que é isso aqui? A famosa mini VIP. Que nada mais é do que uma ponta de prova de campo elétrico. Né? Falando com uma linguagem correta, que pode ser isso aqui, ó, um haste vertical, 10, 5, 6 metros, um acoplamento de alta impedância para baixa, tem o mesmo efeito disso aqui, e já precisa de iluminação. Esse aqui, ó, circuito ativo. A antena está aqui, ó, bem finalzinho, uma plaquinha, um fiozinho, 5 centímetros. Se eu contasse para vocês que uma antena de 5 centímetros tem um rendimento excelente nessas faixas, né? Ninguém acredita. Tem que ter cuidado, né? Cuidado na instalação, deixar longe de fonte de ruído. Né? Uma dipolo também, né? Uma roubada aqui por circuito estava funcionando. Isso aqui, ó. Posso comprar, posso montar. Né? $20, $50 também vou correr. Né? Ou já montei várias. Funciona muito bem. Usa loop, né? Loop, né? Sincronizada ou loop não sincronizada, né? Multifios aqui, capacitor de ajuste, olha só uma pote de cozinha, né? Muito bom resultado, né? As K9Y e suas variantes, né? A vantagem, né, de sistemas direcionais que eu tenho, posso reduzir o ruído, né? Mais do que ganho, nenhuma das antenas tem ganho. Ganho negativo, menos 30, menos 40 dB, menos 30, menos 40. Eu estou contente com isso sim, porque a vantagem é isso aqui, ó, redução de ganho. Ou aquele conceito, né, que a gente chama de FDF, né, de reduzir campo elétrico onde eu não quero. As antenas de recepção, né, nessas bandas muito baixas, né, usam esse princípio. Né. A antena lá do M4S, né, do João, o carro, os acoplamentos, né, com os nossos toroides, né, aqui na hora Y, usando o cabo de internet, aqui que eu comentei antes, que o Alves também havia comentado, que o Paulo já experimentou na praia. Né. Antenas longas, né, como as Leverage, funcionam muito bem também com a tendência
espaço, né, 1 ou 4 comprimentos de onda, né, passar o cálculo, né, 2.200 vezes 4 vezes 1, né, 2 km de fio. Né, mas, conforme o comprimento, né, também vou ter maior diretividade. Isso implica o quê? Porque eu tenho que ter várias antenas, né, senão eu só vou escutar uma direção. Né. Quem mora numa fazenda, vários hectares, isso aqui é. Eu montaria isso. Né? Tem espaço, o nosso belo choquezinho, né? Página aqui do M8, não, W8JI, excelente esse cara aqui. Né? Boa fonte de referência. Né? Ó, tudo que eu falar aqui. Né? Posso fazer associações também, né? De várias antenas, isso também, né? Pouco se fala, mas botar duas na nota Y, né? Duas verticaisinhas, né? Faço ajuste de fase, posso modelar meu lóbulo. Então, funções criativas, né? Antenas de transmissão, antenas de recepção, equipamento. Né? O que se usa essa faixa? Onde é que está o Gelson? Né? Olha só, transmissor. Né? Eu posso, vários equipamentos hoje em dia, o DS590 funciona muito bem nessa. O da banda 630, né, 127 também, tem uma saída, né, a maioria desses sites aqui tem uma saída chamada saída de transversa, ele vai ter lá uma milivagem de potência, né, eu posso não usar só para transversa, mas para usar como excitador, né, uma saída específica, os rádios da Flex, né, funcionam bem nessas faixas, o telegraph também, montagem caseira, né, muita montagem caseira nessas faixas. Ó, eu tenho usado isso aqui, ó, é um kit, né, do G4TL, né, no inglês, isso aqui, ó, da Key Tags, né. Aqui está na caixinha, né, eu comprei, é um kit, a parte de fixo vai ser já soldada, né, poucos componentes, aqui eu tirei o tanque de saída, né, que vai conectado aqui. Isso aqui é um transmissor sozinho, standalone, né, só alimentar ele transmite em FT8, em WSTR, né, Whisper, em telegrafia. Se tu quiser formar nele, sozinho. Posso colocar aqui uma unidade GPS, né, para manter a referência de tempo, né, para a história do tempo, modos digitais, né, de precisão, sincronismo. Existem outros modos, né, FST4W, enfim. Mas um kit que custa $30 aqui, ó, também transmissor. Né? Para 137 kHz, para 172 kHz. Se não quer usar ou meu transmissor funciona bem nessas faixas, posso comprar um kit desse, ou montar um vídeo. E recepção, né? Até hoje, eu não vi nada que bata isso aqui. Não tem nenhuma relação comercial, né? Mas, olha, eu já montei transverso dedicado, né? Com componentes de alta qualidade, mas nada bate o Xpire RF+. É um dos melhores transmitores para esse segmento de faixa. Né? O SDR, né? Ele não tem uma largura muito alta, né? 800 kHz no máximo, mas é muito bom. Bem, finalizando quase, né? E aqui na América do Sul, né? O que a gente tem? Não tem velocidade como a gente vê lá na Europa, Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão. Mas numa noite típica, né, no final de semana, às vezes, olha, estou eu aqui, o Marcos lá em São Paulo, né, CX8AT, o L8DQ, o L8Y Delta, Miguel deve conhecer, Toledo deve conhecer, né, o L1DOW, esse chileno, tem o cara da Bolívia, né, enfim, aparecem algumas estações, né, e só que a atividade é pequena, né, falta gente. Olha a diferença, na mesma tela, mesmo horário, o pessoal da Europa lá se comunicando, né? Alguns cruzando aqui o Atlântico, né? Estados Unidos falando com Havaí, Alasca, e aqui o L8Y Delta, CX2AT, CX2ACP, eu aqui, o CPC-IDE, a Austrália, um monte de gente, Nova Zelândia, um monte de gente, Japão também, aqui em cima, falta gente. Então não é questão de espaço, né? A gente, com um pouco de criatividade, né? Aqui é o Whisper, né? O DAW, tem uma estação muito potente, né?
uma vertical, acho que 40 metros de comprimento, que você estudou em IP, uma antena bem simples, né? Olha a diferença de sinais, 528 dB, né? Aqui 26. Uma tela típica, né, de funcionamento de um Whisper. E às vezes aparece lá na telinha de noite, da lua de Jandaí. O cara operando em 630 metros. O Bluetooth no 60. Já escutei guias Caimã. O que eu uso? Uma antena igual essa aqui, só que eu montei, né, igual, muito parecido, um caninho PVC, a uns 8 metros de altura. Aqui está uma J, 50 para 6, aqui de ponto 6, caiu aí de ponto. Aqui é a minha parte da antena de transmissão, né? Antena de 80 com linha aberta, e aqui é um limite, 8 metros de altura. Bem, o que acaba acontecendo? Ruído. Né? Isso no ambiente urbano, né? Mesmo no ambiente rural, né? Às vezes não tem ruído. Você tem uma tela, né? Que começa aqui em 0 kHz, um dia comum, né? Até 600 kHz. Olha só, tudo que está aqui, claro, é ruído. Isso aí é uma praga. Né? Hoje, o lâmpada LED, fonte chaveada, a gente não tem como escapar disso. Né? Olha aqui outro exemplo. Né? Pega um pouco mais restrito, deram um zoom, né? Isso deve ser de LED, eu acho. Né? Então, a fonte oscila, né? Mas com um pouco, né, de reza, aí a gente acaba conseguindo contornar essas questões. Né? Aqui um exemplo também, né? Nessas bandas, a gente precisa de referências, né? Para testar antena, testar rádio, receptor. Né? Antigamente existiam vários, né, beacons, a gente chama de NDB, né, beacons não direcionais, usado em aviação, né, navegação, e hoje esses beacons estão sendo já descomissionados, né, aposentados, né, por sistemas mais modernos, né, VOF, BNE, enfim, lá em VHF, e restaram poucos. Né. Eu teria anotado, né, quase 100 NDBs ao longo de alguns anos, desculpa, né. NDBs de toda a América, Estados Unidos, África, o Atlântico de ilhas, e o Mar dos Ramos também, né, restaram pouco. Né. Esse é um NDB muito forte, né, em Concepción, no Paraguai, fácil de ser estudado, né, uma boa referência de propagação, 405 kHz. E isso aqui, ó, vamos desenhar um pouco. Né? Só antes de chegar aqui, ó, além desse beacon, a gente vai testar, né, o seu sistema de recepção. Tenho esse, 405, tenho o de Dourados, Mato Grosso, 285, chega muito bem aqui de noite. Tenho em Uruguaiana o URG 275, tem Guaratimetá, em 275 também. Em 380 tem o beacon de Bauru, né, São Paulo, no aeroporto. Tem o do Juí, 312 kHz, falando de cabeça, né? São as referências que a gente deve testar, né, ver se tem recepção ou não, se o Juí está. Né? E a gente pode descer mais para baixo ainda os testes, aí começa a diversão. Ó, eu já estou em 20 kHz. 20 kHz. O que eu escuto lá em casa? Com aquela anteninha, né, com essa aqui, ó. Naquelas condições, isso aqui, ó. Quase que 24 horas por dia. Essas faixinhas, ó, são estações, né, de emissão para comunicação com submarinos. Né? Essa aqui, ó, é uma dos Estados Unidos, 24 kHz. Essa aqui é da Alemanha, 23,4. Essa aqui é dos Estados Unidos também, mas tem aqui da Inglaterra, tem da Alemanha, outra dos Estados Unidos, né, tem França, aqui outra da Inglaterra, essa aqui é da Índia, né, que aparece em 18 kHz. Né. Esses traços horizontais é estático, foi um dia bastante estático, não está muito bom, mas provavelmente mais tempo. Né. Olha, essa aqui é a Islândia, em 37,5 kHz, de noite chega muito bem, estou terminando aqui. Isso aqui é Porto Rico, com 40,7 kHz. Eu escuto a estação em 60 kHz, WWTV, né, Estados Unidos, Fort Collins,
escuto a JJI, com 40 kHz de tempo também, quase que todas as noites, na manhã cedo. Aqui no dia de faltou luz, olha só a limpeza no espectro, as mesmas estações, né, enfim. E não para por aí, né? Tem grupos, né, Estados Unidos, Europa, experimentando coisas mais exóticas ainda. A gente chama de banda dos sonhadores, né, vida do plano. Em 8.2 e 5.1 kHz, e fazendo DX, né? Isso aqui representa o quê? Ó, 36 e 57 km de comprimento de ondas. Uma dipolo, né, para 5 kHz, deveria ter 30 km de comprimento. 30 km. É impossível fazer contato? Não, olha só. Isso aqui também é um dia lá que esse cara foi fazer aqui uma expedição lá, uma operação móvel, né? Para lutar, a gente ouviu lá uma pipa, né? Olha só, chegando na Inglaterra, chegando em Israel, em 5 kHz, 8 kHz, né? DK7FC, né? Olha só o que ele faz aqui, pegou uma pandórica, né, vertical dele, 8.9 kHz. Né? Só que uma banda, né, a gente usa GPS, né, para ter referência de tempo, né, são sinais integrados, olha o carro dele, ó. Sistema de terra, ó, chapa, né, de cobre, né, de gasolina, olha a bobina. Contatos. Você vai até onde? Olha, a gente cruza o Atlântico, né? Esse cara aqui, ó, o DK7FC, o mesmo do carro, né, já fez contato com o Alemanha, o telinho lá que eu mostrei antes, né, canadense, né, Alemanha e Canadá. E aí foi 8 kHz, mas já fez em 5 também. Né? Sinais, né, tem que ter precisão extrema, né, de tempo, que a gente usa, integra o sinal ao longo de várias horas, né, minutos. Né? Aqui um ponto de experimento, né? Enfim, esse outro cara aqui, o W4DX, né? Também bastante ativo nessas bandas de 8 e 5 kHz. E contatos chegando a kHz, Estados Unidos kHz. 5 kHz, 5 kHz. Olha o setup dele, a estação dele. É um HP, eu acho, um gerador. Olha a bobina, medidor de corrente, tem ROI, medidor de corrente. Né? Bem, aqui as referências, né? Vejo que várias referências. Né? E aqui, né, só o último, né, para finalizar, esse extremo do espectro é o habitat natural dos experimentadores. Aqui não tem equipamento pronto, né, a gente tem que experimentar. É assim como o espectro lá das micro-ondas, né, gigahertz, centenas de gigas, também é o habitat natural. Quem gosta de experimentação de eletrônica, aqui é o local ideal. Obrigado, Loreto. Desculpa o prazo, o tempo, acho que a gente usa o WSPR, né? Modo digital, mas também tem bastante atividade, não aqui, né? Na Europa, Estados Unidos, CW. Tem gente que, quando o sinal é forte, né, vai lá, às vezes fica pau, né? Contato com telegrafia. Mas a maior parte é em modo digital. Ganha muito, né? Integrando o sinal, né? Reduzindo o básico de banco. Só põe a referência ali, a última referência, deixar no quadro ali para nós copiar. Depois eu vou compartilhar com o Kim aí, a gente bota no site da Lab. Né? Nós formamos um grupo. Isso, pode pegar aqui o passo depois. Aqui tem vários sites, né? Uma relação. Na verdade, é uma continuidade de referência de outros sites, né? Do JTD, do outro JI, o Audio Supercargo aqui, né? Uma boa referência, as mini-guias. Enfim, vamos ser bem fértil para quem quer experimentar, né? E acha que é impossível, né? Tem esse livro, né, um pouquinho antigo, né, mas eu recomendo, né, da RSTV, né, louco, para quem se experimenta. Rafa, Paulo Renato, eu espero que vocês estão aqui. O Paulo perguntou
se vocês se importam que essas palestras que foram gravadas, que elas sejam publicadas na internet. Não. Não se importa? Nenhum órgão se importa, né? Tem que perguntar Só, para só cuidando para citar as fontes, né? Vamos ver como é feito. Faz tudo que aí para citar. só o André que não quer. Mas aonde que vocês postariam no site da lá? Lá não tem. Tem todas elas gravadas? Só que ele já passou pediu Para não gravar, né? As outras todas. Lá, então. Eu tenho uma pergunta. Mais difusão, conhecimento, melhor. Eu tenho uma pergunta para nós aqui que estamos iniciando e conhecendo essa parte lá de baixo das ondas de rádio, aí, das transmissões. Aqui no Sul, as referências do Gelson, o que a gente pode pegar informações? Digamos, o Guarda-Mandou quer ser pior, vamos falar do Toledo. O que são as referências aqui no Rio Grande do Sul para a gente procurar? Olha, quem faz experimento nessa faixa, ou fazia pelo menos, o Jorge Jota, né, o JJ, né, das MDBs na época, não sei, Miguel, Toledo, depois do Marcos, né, que está em São Paulo. Tá sempre aqui, né? O Alencar 160, né? O Alencar também desce um pouquinho lá aqui no Borão, né? Tem, normalmente, uma ou duas vezes por ano, tem uma estação lá da Suécia, a SAQ, uma das primeiras estações de rádio do mundo, né? Em 17,2 kHz, ela faz transmissões experimentais, né? Demonstrativas, né? 17,2 kHz. Então, o Alencar já escutou ela aqui, eu já escutei, né? Fragmentos, né? Por que fragmentos? Ela opera normalmente no início do dia, aqui, tá? Meio-dia dele, né? Então, a propagação não é a mais adequada, mas eu já percebi aqui pelo Alencar, por mim, né? Mas, e tem um grupo, depois quem quiser, manda mensagem, a gente tem um grupo aqui do América do Sul, né? Porque se eu ligar hoje vai não tem ninguém, né? De noite não tem ninguém. Aí a gente conversa alternativo, aí aparece lá o TT, o DOW, o Marcos, né? O pessoal do Paraguai, Bolívia, Chile, né? Então a gente combina contato, né? Vou testar minha antena aqui, vê se me escuta lá. Ok, obrigado. Mais algum questionamento?